Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que têm passado na minha cabeça quando eu estou refletindo sobre as escolhas que a gente toma, né? Principalmente profissionalmente, qual área seguir, qual curso fazer na faculdade, qual profissão você quer ter no futuro e tal. Porque eu tô sentindo, e isso vem de observações minhas ao longo desses últimos anos, ao longo desses últimos 3, 4 anos, que as exatas vão entrar em crise. Eu quero dizer o seguinte, que muita pouca gente tem interesse em seguir algum curso ou alguma profissão que envolva uma área de exatas, principalmente números, né? E quando eu estou falando aqui de exatas, eu estou colocando nesse pacote física, química e matemática, né? Não necessariamente esses cursos, mas coisas que envolvem essas três profissões, que envolvem essas três matérias, né? Então, porque física, química, você não consegue desconectar da matemática. Isso não existe. Essas duas, matemática, química e física estão totalmente interligadas. Se eu juntasse todo mundo com quem eu trabalhei nesses últimos anos, na questão dos alunos, quem eu dei aula e tal, cara, eu juro que menos 10% ou menos desses alunos queriam seguir alguma área profissionalmente que envolvesse exatas, envolvesse números. E nesse vídeo aqui eu quero discutir um pouco do porquê que eu acho que isso acontece e elaborar os meus argumentos a respeito, né, defender por que eu acho que tá desse jeito. Então a principal pergunta é: por que os alunos ou as pessoas não têm nem pelo menos um pequeno interesse pelas exatas? Ou não querem seguir uma área profissional que envolve as exatas? E a resposta é muito simples e direta. Porque é difícil. Exatas são difíceis. Essa é a resposta já direta e simples. Ponto final. E a gente vai discutir aqui o que acontece, na verdade, quando alguém se depara com alguma coisa difícil como as exatas. No meu ponto de vista, pelo menos, a gente está passando por uma situação, hoje em dia, em que o acesso à informação é muito fácil. Você põe no Google o que a mitocôndria faz na célula. E ele já te dá na própria IA dele, resumidinho assim, ponto a ponto, o que ela faz. A mitocôndria é isso e ela faz isso na célula. Beleza. O que acontece com as exatas? As exatas não funcionam assim. Por quê? Porque para você dominar as exatas e para você ter uma compreensão das exatas, diferente do que acontece na mitocôndria da célula, você precisa passar por um processo de aprendizagem. É um caminho que você tem que trilhar, até você ficar confortável e sentir uma certa habilidade nas exatas. E somado a isso, a gente também está numa situação em que a gente tem uma necessidade de conseguir as coisas muito rapidamente. É uma necessidade imediatista. A gente quer saber coisas de uma forma muito rápida, tipo essa mitocôndria que eu acabei de mencionar, e a gente está querendo resultados de uma maneira muito mais rápida. Então você se propõe a jogar tênis ou jogar bola, algum tipo de esporte. E você olha assim e você fica tipo, caramba, eu quero ser bom que nem fulano e tal, eu quero conseguir uma proeza aqui, eu quero ser bom nisso. E pelo menos para mim parece que quando eu me dedico a alguma coisa que envolva uma certa habilidade, eu já quero ficar bom ou ter uma habilidade sólida logo de cara. Então, se eu começo a jogar tênis, por exemplo, cara, eu já quero estar sacando a bola de um jeito espetacular daqui 2 dias, daqui 3 dias. Ou, por exemplo, você entra no time de futebol, você acabou de entrar, começou a treinar agora, e você fala, puta, no fim de semana eu já quero jogar, já quero estrear, e já quero fazer gol e tal, quero fazer umas jogadas maneiras e tal. E não funciona assim, porque tudo envolve treino, envolve prática, envolve um caminho a se trilhar. Se você entrar no time de futebol numa semana, você muito provavelmente não vai jogar no fim de semana. Você vai esquentar banco, porque você ainda está aprendendo a lidar com as suas habilidades, você está ainda entrando naquele processo de maestria das suas habilidades. E essas coisas demandam isso, da mesma forma que as exatas demandam isso. Então você não vai entrar nas exatas de cara já sabendo e já dominando. Você vai passar por problemas e por obstáculos. Você não vai conseguir entender aquele troço de vez. E eu sinto que esse é um dos principais empecilhos das pessoas
não quererem ou não se interessarem pelas exatas. Porque como a gente está nessa fase muito imediatista, que a gente quer resultados logo de cara, rapidão, e a gente tem acesso à informação de uma maneira muito fácil, eu sinto que essas duas coisas combinadas resultam num desinteresse, porque a pessoa, ela olha um livro de matemática cheio de conta, cheio de número, ela não entende aquilo logo de cara, ela fica boiando na aula, ou ela não entende nada, o professor, ou quando ela lê um livro de física, é tudo grego, e daí ela olha e fala, cara, até eu dominar isso aqui, até eu entender isso aqui, vai demorar um tempão, então por que eu vou querer seguir uma área dessa? É muito difícil. Então, eu não tenho interesse por isso. As pessoas, elas se sintam desmotivadas logo de cara. Então, eu vou pegar um livro de química, puta, não estou entendendo esse troço aqui do comecinho, até eu chegar lá no final, até eu entender tudo bem, fazer tudo certo, vai demorar um tempão. Então, percebem como as exatas, elas necessitam de um caminho a ser trilhado e a gente quer as coisas muito rápido, resultados muito rápido. Se você começar a estudar exatas hoje, você não vai ter resultados logo de cara. Você vai passar por dificuldades. Isso é natural, isso faz parte do processo de aprendizagem das exatas. E eu acho que muita gente se sente desconfortável, desmotivada e logo isso causa um desinteresse pelas exatas porque nem começou ou nem quer passar pelo processo. Sabem o que dizem, né? Como é que você vai falar se você gosta ou não de alguma coisa se você nem sabe o que ela é? Então, às vezes a pessoa fala, eu odeio matemática, mas você não entende o negócio, como é que você vai saber se você gosta ou não? E as exatas, como eu mencionei, elas exigem treino, elas exigem prática. E isso você precisa fazer com calma, você precisa sentar, analisar e fazer com calma. É um processo. Não é que nem você pesquisar o que foi a política de café com leite no Brasil e você já tem logo de cara a resposta. Não é assim que funciona nas exatas. E outra coisa também, as exatas, elas são disciplinas acumulativas. O que eu quero dizer com isso? Você não vai entender como funciona, por exemplo, uma coisa na física, lá mais para frente, se você não tem uma base sólida dos conceitos anteriores. Você não vai conseguir fazer cálculo 4 na faculdade se você não entendeu cálculo 1, 2 e 3. Não tem como. Nas exatas não existe cortar caminhos. E isso talvez seja uma outra dificuldade, que as pessoas ou os alunos, eles têm dificuldade nisso, de entender isso. Então, cara, se eu não me dedicar logo no começo, lá pra frente vai ser um problemão. Principalmente no primeiro ano do ensino médio. É assim que mais ou menos funciona. Então, isso é um outro problema. As disciplinas de exatas são acumulativas. O que você faz hoje vai ser importante mais para frente. Então, esse desinteresse geral nas exatas vem desses fatores que eu trouxe aqui. As disciplinas de exatas envolvem um processo longo de aprendizagem, as pessoas elas querem resultados de forma imediata, elas não querem passar pelo processo ou não sentem necessidade disso. Elas são disciplinas acumulativas, você precisa de uma base sólida para entender os conceitos lá na frente. E você também tem um problema de acesso à informação muito fácil que não funciona nas exatas. As exatas, você, como eu mencionei, precisa de um processo de aprendizagem para você entender aquilo. E uma outra coisinha também, né, que as exatas não é só jogar números na fórmula, né? Você precisa de um raciocínio e de uma interpretação de problema muito sólida. Você não vai conseguir fazer física só jogando os valores na fórmula. Sempre tem uma coisinha aqui e ali que você tem que adaptar na fórmula, né? Então, às vezes você tem que colocar um sinal negativo, às vezes você tem que colocar uma fração, às vezes você tem que fazer transformação de unidades. Então, todos esses empecilhos, assim, vamos dizer assim, somados, criam um desinteresse demasiado nas exatas. E o que eu acho que vai acontecer com isso? Vai faltar engenheiro, vai faltar pessoas querendo dar aula de física, química, matemática, porque elas não querem nem passar pelo processo, porque elas já encaram aquilo como difícil. Então, eu sinto que agora, já tenho conversado com algumas pessoas, elas têm percebido isso já, e mais pra frente, a gente vai ter uma crise de profissionais de exatas. A gente não vai ter engenheiros, a gente não vai ter programadores, mas programação é um outro problema, né? A gente não vai ter professores de física, química e matemática, e já não tem, na verdade.
quase nada. Então, isso é muito triste, né? Porque as exatas são um campo de estudo muito legal, muito fascinante. Você entender por que a luz ela entra no vidro, aí ela é desviada e tal, é muito legal você entender isso. Assim, eu sou meio suspeito para falar essas coisas, eu acho que é muito mais legal do que você entender o que foi a política de café com leite, mas você só vai conseguir pegar o gosto pela coisa, ou sentir se você tem um gosto, ou se você gosta ou não das exatas, se você passar por um processo de aprendizagem. Não tem jeito, exatas é assim que funciona. Não é nenhuma opinião, isso é um fato. Qualquer um que lide com exatas vai entender ou vai concordar que sim, as exatas são difíceis e você é um processo acumulativo e só funciona treinando, não tem jeito. Então, nesse vídeo aqui eu queria compartilhar um pouco dessa ideia do porquê eu acho que as pessoas não sentem interesse pelas exatas. É basicamente isso tudo que eu trouxe, é o processo acumulativo, é a imediatice e tal. Eu fiquei um tempasso sem postar vídeo aqui no canal, porque tem acontecido muita coisa fora aqui do YouTube na minha vida. E agora eu tô bolando estratégias e reservando tempos para eu me dedicar ao YouTube. Eu sentei recentemente e vi meus vídeos antigos para ver como é que estava o andamento e tal, como é que eu estava falando, como é que estava o funcionamento dos meus vídeos e tal. E à medida do possível aqui, aos pouquinhos, eu vou voltando a essa rotina. Como eu acabei de mencionar, estou separando horários para fazer YouTube e estou bolando estratégias para continuar trazendo conteúdo para vocês, que eu gosto bastante. Fechado? Então a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Obrigado aí, eu tenho lido os comentários também nos últimos vídeos aí, nos últimos tempos. Obrigado ao apoio, isso incentiva bastante a eu continuar por aqui. Beleza? A gente vai se vendo aí mais pra frente então.